Olá, bem-vindos à aula de processamento de imagens do INPA. Hoje nós continuamos com o tema da terça-feira, né? Nessa semana nós estamos discutindo teoria de Fourier, filtros e bases clássicas, né? Então hoje a aula, como eu falei, na terça-feira vai ser um pouco mais longa. Nós vamos falar dos modelos matemáticos básicos, né, fundamentais para imagens, né, que são as bases clássicas, e a gente vai ver como isso relaciona os diversos domínios, o domínio espacial com o domínio da frequência, e qual é a relação disso com os dispositivos de captura de imagem e a representação de imagens digitais. Só para continuar aqui, antes de começar a aula, queria chamar a atenção para vocês aqui dessa applet, que tem a ver com a teoria de amostragem, né, que é o teorema de Shannon e o limite de Nyquist, né, que foram os dois pesquisadores, o Shannon e o Nyquist, que desenvolveram toda essa teoria de amostragem e reconstrução de sinais. E eu, durante a aula, vou mostrar esse applet aqui, que é bastante intuitivo, e quem quiser olhar depois pode acessar aqui e experimentar com ele. Tá? Bom, então agora vou passar para a aula propriamente dita, né? E a gente vai, como eu falei, passar um pouquinho do horário, porque tem muito material, né? Esse material é fundamental para o curso, que é a base de todos os modelos matemáticos de imagem que a gente vai usar, tanto para processamento de imagens e visão computacional, quanto para aprendizado ligado com aplicações de imagem, usando redes neurais e deep learning. Então, vamos começar. Essencialmente, o que eu vou falar aqui na aula de hoje primeiro, eu vou falar dessas bases clássicas para a representação de imagens, que são os modelos fundamentais. E depois eu vou falar de uma questão que é muito importante, que está ligada com como a gente trabalha na prática com sinais e com imagens, e certos tipos de problemas que podem acontecer se a gente não tomar cuidado. Isso em computação gráfica é fundamental, é chamado de aliasing, e você tem técnicas que chamam de anti-aliasing para eliminar esse tipo de problema, para a computação gráfica, né, para a síntese de imagens, e aqui a gente vai ver como isso está embutido, né, nos dispositivos de captura de imagem e de reconstrução de imagem. Então, começando, né, eu vou falar das bases clássicas. Essencialmente, eu vou mostrar três bases e, ao mesmo tempo, mostrar três modelos associados. Então, o primeiro é a base de Fourier, né, que é um modelo de imagem no domínio espectral. O segundo é a base de Shannon, que é o modelo de imagens no domínio espacial. E, finalmente, eu vou mostrar a base de Haar, que é um dos modelos para espaços de escala que a gente vai discutir na próxima semana. E também a gente vai ver que a base de Haar está associado com câmeras e sensores, né? Então, a gente vai ver, na verdade, esses três modelos, né? Modelo espectral, modelo espacial e modelo de escala, e mostrar que eles correspondem, respectivamente, à base de Fourier, à base de Shannon e à base de Haar. Antes disso, eu vou começar a fazer uma introdução para essa aula ficar completa e dar uma teoria de representação, a teoria matemática de representação, que é uma coisa que está ligada com análise funcional e teoria de representação, e falar como bases se relacionam com espaços e com representações de objetos nesses espaços. Então, o que a gente quer? Quer dizer, nós estamos trabalhando com um modelo de imagem, que é o modelo funcional de imagem, né? A gente viu que uma imagem ela é representada pela sua função de atributos, né, que toma domínio, né, no suporte geométrico da imagem. Então, o suporte é um retângulo, você tem a função de atributos, que, na verdade, é a própria imagem, né? Então, para representar imagens, o que a gente precisa é representar funções, né, no R2 ou no subconjunto de R2, que seria esse domínio U, né?
Em computação gráfica e visão computacional, você pode, em geral, em matemática, né, você pode trabalhar com espaços, né, de polinômios. Né? Em geral, a gente trabalha isso, né, em computação gráfica para representar curvas e coisas assim, né, superfícies. Né? Então, você pode ter uma superfície que é dada por uma representação polinomial por partes. Né? As malhas geométricas, né, são, na verdade, lineares por partes. Né? Então, computação gráfica, interface também, a gente usa muito na curvas, né, para fazer uma série de coisas. Né? Então, nós temos as curvas de Bézier, curvas spline. Né? Então, essas bases são bases clássicas, né, para a computação gráfica. Mas elas não se aplicam muito para o que a gente quer fazer, porque, primeiro, né, a gente não está trabalhando com o espaço de funções genérico, né, o espaço de todas as funções. É só o espaço de funções polinomiais. A gente quer, na verdade, trabalhar com espaços de funções genéricas. Né? Na verdade, a gente quer trabalhar com espaço de Hilbert, né? Funções de quadrado integrável. Né? E tem outro problema, que essas funções elas não são ortonormais, e essa propriedade de ser ortonormal é muito importante. Né? Então, essencialmente, o que a gente quer trabalhar, quer dizer, quer ter modelos, né, de imagens que vivem, né, num espaço, né, de dimensão infinita. Né? Essencialmente são as funções de quadrado integrável, né, que é o espaço de Hilbert, e a gente quer representar essas funções. Né? Então, como a gente faz isso? A gente vai fazer isso através de uma base, né, que permita a gente fazer a representação, a discretização, permita a gente fazer reconstrução e seja facilmente computável. Né? Então, a gente coloca as seguintes questões. Né? Primeiro, né, como a gente define uma base? Né? Segundo, existem bases para esses espaços? Né? E terceiro, né, se existe base, como a gente faz computação com essas bases, né, para amostragem e reconstrução, representar e reconstruir as funções. Né? Então, isso que a gente vai discutir usando a teoria de representação e depois vai aplicar isso para imagens. Então, a primeira questão é isso, quer dizer, essa pergunta: existem bases em espaços de função, né, espaços de dimensão infinita? Né? E, de fato, existem, né? E isso está ligado com análise funcional, teoria de representação e teoria de aproximação. Né? Então, essencialmente, como o espaço tem dimensão infinita, né, a gente vai ter bases que são enumeráveis, né, mas são bases infinitas. Né? Quer dizer, você tem os elementos da base, são esses elementos EJ, que são funções, né? Só que aqui o J está, né, nos inteiros, né? Quer dizer, vai de menos infinito a mais infinito. Né? Então, você tem um número infinito de bases, mas é inumerável. Né? E como é que é a representação nesses espaços, né? Usando esse tipo de base? Na verdade, é uma combinação linear, né? Porque a gente está trabalhando com espaço vetorial, né? Só que é uma combinação linear infinito, quer dizer, esse somatório aqui, né, ele vai ser um somatório infinito, que na prática a gente não consegue fazer isso, né, nem numericamente, nem muito menos no computador. Mas o que ajuda a gente nisso é a teoria de aproximação. Então, quando você tem uma base que é completa, né, essa propriedade de completude, ela significa o seguinte, que a gente consegue aproximar essa função, né, nesse espaço de Hilbert, tão bem quanto a gente queira, né, simplesmente aumentando o número de elementos da base nessa soma. Né? Então, o que a gente está dizendo aqui é que o resíduo que vai ter da diferença entre a função real, né, e a função que é representada nessa base, né, a diferença vai ser menor que um epsilon qualquer que a gente pode especificar, né, desde que a gente vai aumentando o número de elementos aqui. Então, à medida que esse M vai crescendo, a gente vai ter mais elementos aqui na base,
e vai aproximar melhor a função. E isso é muito bem estudado e entendido pela teoria de aproximação. Então, a gente tem bases em espaço de dimensão infinita. Agora, como a gente faz a representação? Essencialmente, a representação de uma função é dada por uma sequência, né, que exatamente são os elementos da combinação linear, né, que a gente vai aplicar. Né? Então, essa função f, né, que é uma função nesse espaço de Hilbert, né, ela vai ser representada por essa sequência fj, né, com um número infinito, né, de coordenadas, vamos dizer assim, né, e aí cada coordenada, né, ela vai ser usada como o peso da combinação linear com os elementos da base. E aí a gente faz essa combinação linear, a gente tem essa função que aproxima tão bem quanto a gente queira, né, a função original. Né? Então, nota que na medida que a gente define, né, essa representação, a gente tem um espaço de representações, né, que, se a gente está trabalhando com o espaço de Hilbert, que é o espaço das funções de quadrado integrável, né, no espaço de representação, a gente tem uma representação que ela é discreta, né, e corresponde ao espaço das sequências de quadrado somável, né? Exatamente esse Lzinho 2 aqui, né? O espaço de Hilbert normalmente é denotado por H2, né? Então a gente tem, na verdade, esses dois espaços, né? Que é o espaço original de funções e o espaço de representação. A outra questão importante é que a gente pode definir a energia associada com uma sequência nesse espaço de representação como sendo, na verdade, o equivalente à métrica euclidiana aqui. Né? Então, você vai somar, né, e pegar o quadrado desses elementos aqui, e isso aí vai dizer qual é a energia associada com essa representação. Isso vai ser uma propriedade importante que a gente vai estudar mais para frente. Então, a gente tem um esquema que é exatamente tudo que a gente queria, e se vocês lembrarem das primeiras aulas, quando eu falei, né, do paradigma dos 4 universos, né, que você tem o universo físico, o universo matemático, o universo de representação, o universo de implementação. Então, aqui a gente está exatamente entre o universo matemático e o universo de representação. Né? Nesse nível aqui, né, nós temos um modelo matemático da função, né, que é uma função contínua, né, que é dada pela combinação linear desses elementos dessa base, né, e ela tem uma representação que é essa sequência aqui de coordenadas que me diz como eu vou trabalhar com essa função nesse espaço, tanto o espaço de representação quanto o espaço de Hilbert. Né? Então, aqui a gente tem, né, o espaço de Hilbert H2 e aqui a gente tem o espaço de sequência somável, de quadrado somável Lzinho 2. Né? Então, a gente vai ter um operador que é o operador, né, de representação, que ele vai pegar, né, a função e criar esses coeficientes aqui da nossa combinação linear, né? E quando a gente quiser trabalhar com a função contínua, a gente vai trabalhar com a reconstrução dela nessa base, né? Então, vai simplesmente fazer essa combinação linear e trabalhar com ela, né? Um negócio que é muito importante vocês verem que esse processo de amostragem de reconstrução, nesse caso aqui, ele é exato, né? Exato por aquela propriedade de completude, né? Porque eu vou ter um número infinito de elementos aqui e vou poder fazer essa reconstrução para qualquer função, né, de um espaço de Hilbert. Né? Então, a gente agora vai chegar no esquema computacional que a gente vai usar para trabalhar com essas funções. Né? Então, a gente tem, né,
um operador linear, né, que é o operador de representação, né, que está relacionando dois espaços, né, o espaço, né, de funções, né, de quadrado integrável e o espaço de sequências de quadrado somável, né? E aí tem uma coisa muito importante, porque assim, se a gente está operando no modelo matemático, a gente vai ter operadores como esse L aqui, que está mapeando uma função numa outra função. Tá? Por outro lado, se a gente está trabalhando junto com as representações, a gente tem esse operador que é o L barra, que é o correspondente, que a gente vai mapear uma sequência, que é uma representação de uma função aqui em cima, numa outra sequência que vai ser a representação da função transformada. Né? E se a gente faz tudo da maneira correta, né, esse diagrama aqui, ele comuta, quer dizer, tanto faz eu operar aqui em cima ou operar aqui embaixo, né, porque eu posso pegar uma função aqui, representar essa função, aí trabalhar com ela aqui, né, então, e ter o resultado da representação, isso é exatamente equivalente a pegar essa mesma função aqui, trabalhar com ela no domínio contínuo, no espaço de funções, né? Vou ter uma outra função e representar a função. Né? Então, isso é tudo que a gente quer fazer computacionalmente. Né? Isso é uma coisa muito poderosa. Né? Então, assim, aqui a gente tem exatamente todo o esquema. Né? O esquema, né, desse operador de representação U, né, que vai levar uma função, né, no espaço H, que é o L2 de R, no Lzinho 2. Né? E aí, quando você aplica esse operador, né, ele vai te dar exatamente os coeficientes dessa função, e a função ela é representada nessa base, né, com os elementos da base. Por isso que é importante a gente estudar bases. Né? Então, qual é a base ideal, né, para essa representação? Então, a base ideal em matemática é uma base ortonormal. Né? Então, a propriedade da base ortonormal é essencialmente o seguinte, quer dizer, você tem todos os elementos da base e eles são ortogonais entre si, né, no sentido de espaço vetorial. Né? Então, se você tem um elemento EI e um elemento EJ, né, o produto interno deles, né, vai ser 0 se o I for diferente de J e vai ser 1 se o I for igual a J, né, porque a base é ortonormal. Né? Então, aí já entra a segunda coisa, que é essa questão do produto interno. Né? A gente está assumindo que é um espaço de Hilbert, né? Funções de quadrado integrável, e a gente tem, né, o operador aí que vai fazer o produto interno entre funções nesse espaço. Né? E aqui, se a gente der o exemplo, né, do espaço, né, o R2, né, que é uma simplificação do que a gente está falando, mas é também um espaço vetorial, né? Então, eu tenho a minha base, né, EJ e a minha base EI, né? Você poderia imaginar que seria vetor unitário aqui, né, em X e Y, né? E aí, qualquer vetor aqui, nesse espaço, né, eu consigo representar esse vetor fazendo uma projeção ortogonal, né, no eixo X e no eixo Y. E aí essa projeção vai me dar exatamente quanto que eu tenho que multiplicar, né, o comprimento desse vetor aqui e o comprimento desse vetor, e aí eu somando, né, esses dois vetores, vou ter exatamente esse vetor aqui. Né? Quer dizer, simples assim. Né? E isso é equivalente ao que a gente vai fazer no espaço de funções, né? Só que no espaço de funções nós vamos usar o produto interno do espaço de Hilbert. Né? Então, essencialmente, a coisa importante que a gente tem é como a gente implementa esse operador de representação para calcular esses FJ aqui da sequência, da representação. É simplesmente fazer o produto interno da função com cada elemento da base. Só que, para isso, essa base tem que ser ortonormal. Né? A grande vantagem da base ortonormal é que essa representação é única,
né? E tem todas essas boas propriedades que a gente vem discutindo, né? Então, isso é o ideal que a gente gostaria, né? E a outra questão que é importante com bases ortonormais é que essa representação, como eu falei antes, ela preserva a energia, né? Então, se a gente tem, né, uma função, né, em L2 de R, né, no espaço de Hilbert, né, e tem, né, a representação dela, né, por essa sequência, né, essencialmente a integral, né, da função, né, no caso que eu estou pegando a função na reta, né, a integral do quadrado da função na reta vai ser exatamente o somatório, né, do quadrado dos elementos, né, que é exatamente a norma, né, tanto no espaço de Hilbert quanto no espaço Lzinho 2. Né? Então, a energia é a mesma, isso é muito importante para a gente poder trabalhar com a representação e inferir coisas da função no espaço de funções. Né? Só que a base ortonormal tem todas essas boas propriedades, mas ela é muito restritiva, porque assim, não existem tantas opções de ter bases ortonormais, né, nos espaços que a gente deseja. Né? E aí tem uma grande coisa que na verdade, a gente tem algumas propriedades que a gente quer preservar, mas ter mais opções de trabalhar com bases, exatamente as propriedades, exatamente essas coisas que eu falei. Preservar a energia, né, poder calcular a representação de uma maneira fácil, representar, reconstruir, etc. Né? Então, para isso, né, tem o seguinte, você tem as bases que são biortonormais, que são muito mais flexíveis do que as bases ortonormais. Essencialmente, em vez de a gente ter uma única base, no caso, aquela base EJ ali, né, a gente, na verdade, vai ter duas bases. Vai ter uma base que é a base primal, que poderia ser essa base EJ, e a base dual, que é essa base FJ. Então, essencialmente, nós temos um par, né, de bases, né, que eles se complementam, né, e eles são biortonormais. Quer dizer, o que significa isso? Né? Significa que, na prática, o que a gente vai usar é uma das bases, né, para fazer a reconstrução, e a outra base para fazer a representação. Né? Então, eu vou calcular esses coeficientes GJ, fazendo o produto interno da minha função G, com a base dual, né, FJ. E aí eu vou reconstruir, né, fazendo a combinação linear com a base primal EJ. Né? Então, obviamente, essas duas bases, né, elas têm que estar assim, articuladas de um jeito que elas vão funcionar como se juntas fossem uma base ortonormal, mas usando duas bases. Isso é muito poderoso, e aqui a gente vai ver o que significa isso. Né? Tudo que a gente precisa é um espaço que tenha um produto interno, né? E o que a gente vai definir é que eu tinha falado que a base ortonormal, né, quando o I e o J são iguais, né, o produto interno vai dar 1. Né? E quando eles são diferentes, o produto interno vai dar 0. Só que na base ortonormal, aqui eu estou fazendo o EI com o EJ. Né? Então, a gente vai trocar e a gente vai ter, né, o produto interno entre essas bases alternadas. Então, se o produto interno do EI com FJ for 0, né, isso, e for 1 quando eles forem iguais e 0 quando for diferente, né, isso aí tem essa propriedade de biortogonalidade. Então, os elementos da base não precisam ser ortogonais entre si. Eles têm que ser ortogonais entre os correspondentes entre cada
base dual e primal. Então, por exemplo, aqui vocês estão vendo que o ângulo aqui entre o E1 e E2 não é 90 graus, né? Do mesmo jeito que o ângulo entre o F1 e F2 também não é 90 graus. Mas o ângulo entre o E1 e o F2 é 90 graus. E o ângulo entre o E2 e o F1 também é 90 graus, né? Então, eles são ortogonais, né? E o comprimento desses vetores é calculado para quando você faz o produto interno, o produto interno vai dar 1, tá ok? Então, com isso, a gente tem todas as propriedades importantes das bases ortonormais, mas com mais flexibilidade, né? Inclusive, né, a gente tem uma maneira de representar e reconstruir que é dual e intercambiável, porque tanto faz eu amostrar com uma família com a base primal ou dual e reconstruir com a outra, porque vai ser o mesmo resultado, né? Então, aqui, né, nesse primeiro caso, eu estou reconstruindo com a base primal e, nesse segundo caso, estou reconstruindo com a base dual. E quando eu faço isso, né, quer dizer, obviamente, essa dualidade significa que eu vou representar com uma base e reconstruir com a outra base, mas eu posso intercambiar isso. Então, isso é muito poderoso, né? E como eu falei, computacionalmente é similar a trabalhar com bases ortonormais, mas dá muito mais liberdade para a gente, tanto de determinar bases, de criar bases, como escolher essas funções e, computacionalmente, por exemplo, para um certo tipo de base, para certa aplicação, pode ser interessante representar com a base primal e para uma outra aplicação, a mesma base, biortogonal, você pode ser interessante você reconstruir com a base dual, em vez de ser com a base primal, né? Isso a gente vai ver um pouco quando a gente falar de wavelets, né? Então, continuando, né? Agora o que eu queria fazer é começar a estudar propriedades, né, desses modelos, né, matemáticos de funções, né, no domínio da frequência, né? A gente viu na aula passada que quando a gente tem, né, o operador de convolução, né, e encara isso como uma filtragem, né, a gente, na verdade, está trabalhando com frequências, né? Então, a gente viu que tem aquelas os filtros, né, que são passa altas, passa baixas e passa banda, né? Que essencialmente eles, pela propriedade, né, da convolução, né, eles manipulam o conteúdo de frequência da função. Então, eu queria falar agora do domínio da frequência de uma maneira um pouco diferente, usando toda aquela teoria que a gente viu ligada com análise de sinais, né, e processamento de sinais. Então, aí para falar do domínio da frequência, a gente tem que falar da transformada de Fourier. Nota que na aula passada eu estava falando da série de Fourier, né? Agora aqui eu vou falar da transformada de Fourier. A transformada de Fourier a maneira intuitiva de entender a transformada de Fourier é encarar como um detector de frequência, né? Então, essencialmente, o que é? A transformada de Fourier, ela vai transformar uma função em L2 de R para uma outra função em L2 de R. Só que a gente vai encarar esse espaço aqui de Hilbert, a gente vai encarar como sendo um domínio espacial. E esse espaço de Hilbert aqui, a gente vai encarar como sendo um domínio espectral. Então, na hora que se aplica a transformada de Fourier, você está mudando, né, a interpretação do que é aquele espaço de Hilbert. A interpretação daquela função é que ela está no espaço. E outra, a interpretação é de que ela está no espaço de frequências, né, num espaço espectral, né? E isso, a gente vai ver que isso dá uma isometria, né? Então, essencialmente é isso, quer dizer, você tem essa função f, né, que está num espaço de Hilbert, né? E aí você calcula a transformada de Fourier dela e você tem o f-chapéu. Então,
ela está mapeando a F na F chapéu, uma está no domínio espacial, outra está no domínio de frequência, né? Então, ela faz... Aqui eu coloquei o tempo, né, porque em processamento de sinais clássico, né, são funções que variam ao longo do tempo. Para a imagem, a gente está interessado, na verdade, em funções em L2 de R2, né? E aí é o domínio espacial, né? E a outra coisa interessante é o seguinte: nota que aqui a gente não tem uma representação, tá? Porque, na realidade, para cada coordenada aqui, né, ômega, né, nesse L2 de R, né, isso é uma coisa contínua, né? Eu vou, na verdade, calcular a transformada de Fourier, que é esse produto interno, com os elementos da base de Fourier, mas aqui, né, não é a base discreta de Fourier. Aqui, na verdade, é a transformada de Fourier, onde esse ômega aqui ele varia continuamente em R, né? Nos reais, né? Então, assim, a gente tem para cada T, né, no domínio espacial, a gente vai ter correspondente um ômega no domínio espectral contínuo, né? Então, essencialmente, é uma decomposição contínua da função, né, nos seus conteúdos de frequência, que vai variando continuamente, né? Então, você tem que entender isso como a transformada de Fourier, ela mapeia uma função do domínio espacial numa outra função no domínio espectral, né? E aí, a outra propriedade super importante da transformada de Fourier é que ela tem uma inversa, e essa inversa é bem comportada, bem definida, e você pode, na verdade, mapear do espaço de frequência para o domínio espacial e do domínio espacial para o espaço de frequência sem nenhuma perda, sem nenhum problema, né? Então, isso a gente pode assim, interpretar o que significa a transformada de Fourier como sendo uma superposição no caso, né, são as exponenciais complexas, que são ondas senoidais, né? Só que é uma superposição contínua, né, de ondas senoidais, né, que é dada pelo transformado de Fourier a cada ponto ali, né? E aqui a gente tem, né, essa dualidade, né? E, obviamente, quer dizer, a gente está mapeando, né, do R no R, né? Então, assim, não tem representação, né? Tem um mapeamento. E essa transformação, né, se você vai discretizar, né, no caso, a gente viu a série de Fourier, ela vai dar a base de Fourier, né, que também a base de Fourier está bem definida e tem essa propriedade de representar e reconstruir, né, porque, obviamente, esse mapeamento tem uma grande redundância, porque é uma transformação entre espaços, né? A gente vai ver que, na verdade, na hora que você discretiza a barra de Fourier, você paga um preço por isso, e eu vou explicar depois, porque você vai reduzir o espaço de funções que você está representando, né? Isso vai ser uma das questões que a gente vai falar mais para frente. Então, a outra coisa que é importante da transformada de Fourier, como eu falei, a transformada de Fourier tem uma inversa, né? E como eu falei, ela funciona tão bem, né, no domínio espacial quanto no domínio da frequência, né? E você tem o teorema de Parseval, que mostra que exatamente a transformada de Fourier, né, ela é uma isometria, quer dizer, a energia da função, né, no domínio espacial e no domínio espectral é exatamente a mesma, né? Aqui a gente está trabalhando, né, com o espaço de complexos, né? Então essa estrelinha aqui é o conjugado, né? E tem esse detalhe que a gente está falando que é uma isometria, mas tem a menos desse 1 sobre 2π,
né, que isso é um detalhe técnico de como a coisa funciona, e você pode colocar dentro da transformada, fora da transformada, às vezes as pessoas se confundem um pouco com isso. Mas o fato é que o que a gente está dizendo, né, o teorema de Parseval diz é que o produto interno da função, né, com uma outra função, né, ele vai ser equivalente a, ao correspondente no espaço domínio espacial no domínio espectral, né, a menos de multiplicação por essa constante aqui, que é fixa. Né? Então, tem, vamos dizer assim, a mesma energia. Né? E mostra que essa transformada dá uma isometria entre esses dois domínios. Né? Então, agora eu queria fazer uma ligação entre frequência e detalhe, porque frequência é uma coisa que está no domínio espectral e detalhe é uma coisa que está no domínio espacial. Então, essencialmente, eu chamo a atenção de vocês para essas duas funções. Essa função aqui, f, né, é uma função que está no domínio espacial. Né? Quando eu faço a transformada de Fourier dela, né, aqui é o módulo da transformada de Fourier, né, eu tenho a representação dela no domínio espectral. Né? Então, essencialmente, aqui, né, para cada frequência, né, eu vou ter uma onda senoidal. Né? Se eu discretizar isso, pegar algumas frequências para ter uma representação, né, quer dizer, para cada frequência aqui eu vou estar associado com uma exponencial complexa e, obviamente, com uma onda senoidal. Né? Então, frequências baixas são equivalentes a, na verdade, no domínio espacial, né, coisas que têm pouco detalhe, pouca variação, grande, assim, uma variação sobre uma larga região. Né? Então, essa senoide aqui, né, ela está variando, né, se a gente for pegar, né, a frequência que ela está variando aqui, né, é muito grande. Né? Os intervalos aqui são grandes, então tem pouco detalhe. Né? Já se eu pego essa aqui, por exemplo, né, são frequências mais altas, então ela está variando num espaço muito menorzinho. Né? Então, isso aí aqui corresponde a pouco detalhe, aqui corresponde a muito detalhe. Então, à medida que a gente vai somando, né, naquela combinação linear, esses elementos da base, a gente vai pegando e colocando mais detalhe na nossa função. Né? Então, nota que, à medida que a gente vai botando frequências mais altas, essa representação aqui, que é a soma de todas essas senoides aqui, ela está se aproximando dessa função aqui. Né? Mas a gente não colocou frequências muito mais altas, então tem algumas frequências aqui que não aparecem. Então, aqui a gente vê frequências e aqui a gente vê detalhes. Né? Então, cada frequência ela corresponde a detalhes, mas nota que é globalmente, não é localmente. A gente vai voltar a falar disso quando falar de wavelet. Então, vou dar uma pausa agora, né? E baseado em tudo que a gente falou até agora, a gente pode voltar ao nosso objetivo, que é, essencialmente, né, poder fazer representação e reconstrução de funções, né, nesse espaço de dimensão infinita, que é o L2 de R ou de R2, né, que é o nossos modelos de imagem. Então, para fazer isso, a gente já viu, o que a gente vai querer fazer é achar bases ortonormais ou bases biortonormais para poder fazer isso. Né? E a gente tem que achar essas bases. Quer dizer, primeiro tem que perguntar se existem. Né? Você já deve ter intuído que existem essas bases, mas a gente tem que ver quais são. Né? Exatamente essas bases são as bases clássicas, que exatamente é o tema dessa aula. Então, quais são as bases clássicas? Essencialmente, são três bases clássicas. Uma é a base de Fourier, a outra é a base de Shannon e a outra é a base de Haar. Né? Então, se você for ver, tem uma sequência aqui. Né?
teoria de Fourier, a base de Fourier, isso é de 1807, né? A base de Shannon é uma coisa mais moderna, porque tem a ver com o processamento de sinais e tal, é de 1915. E a base de Haar também é mais ou menos contemporânea, né? Então, a gente vai olhar cada uma delas e ver como elas se relacionam entre si. E essa questão da relação entre o domínio espacial e o domínio espectral, ela é fundamental nesse estudo, né? Então, essencialmente, se a gente pegar a base de Fourier ela é definida discretizando a transformada de Fourier. Quando a gente faz isso, a gente limita o espaço de funções representáveis, né? Quer dizer, então, a gente tem o espaço, né, L2 de R, que são funções contínuas no espaço inteiro, né? Na hora que a gente discretiza a transformada de Fourier, a gente vai ter a série de Fourier, né, que vai ser a base de representação, só que a série de Fourier, ela só representa um subespaço do L2 de R, que essencialmente é o espaço de funções periódicas com período 2π, né? Então, na verdade, a gente está representando funções periódicas que têm período entre π e menos π, né? Então, essas funções aqui são repetidas porque elas são periódicas. Então, isso é natural porque os elementos da base são exponenciais complexas, que são funções infinitas, mas periódicas também, né? Agora, um negócio importante aí é que a série de Fourier, né, as funções da série de Fourier, formam uma base ortonormal, né? E exatamente aqui tem essa multiplicação por 1 sobre raiz de 2π, exatamente por causa desse período 2π e para fazer aquela normalização para a base ser ortonormal, né? Nota também assim, que essa base é, naquele sentido, uma base que é infinita, né? Uma base enumerável, mas é infinita, tá? Então, essa é a primeira base que a gente vai trabalhar, né? E, essencialmente, trabalhar com a base de Fourier é trabalhar com a série de Fourier, né? Você tem uma função nesse subespaço, né, de funções periódicas, né? E para você representar e reconstruir, simplesmente é fazer o produto interno, né, com a série de Fourier, os elementos da série de Fourier, e para reconstruir, você reconstrói também com os elementos da série de Fourier, porque é uma base ortonormal, né? E isso é bem estudado, né, o produto interno aqui, né, em L2R, porque o espaço de funções, o espaço de funções periódicas, a integral aqui é entre menos π e π, né? Então, isso é tranquilo, né? E aí a gente pode voltar àquela interpretação, né, da representação de Fourier, né, entendendo, né, o conteúdo de frequência, né, ligado com funções periódicas, né? Então, aqui, só para ficar bem claro, o que eu fiz? Eu peguei, né, essa função, que é a função mais difícil de trabalhar, né, porque essa função ela tem, né, nessas descontinuidades aqui, né, ela tem todo tipo de frequência, porque ali é uma descontinuidade, né? Então tem frequências arbitrariamente altas, né? Na hora que a gente discretiza, né, a transformada de Fourier, a gente vai ter exatamente as frequências inteiras aqui, né? Então, frequência, né, 0, 1, 2, 3, 4, né? E aí, quando você faz a representação, cada altura aqui é exatamente o produto interno, o valor do produto interno, e quanto que a gente vai escalar, né, as ondas senoidais para fazer essa soma, né? Então, aqui a gente vê que a gente pegou seno de x, aí seno de x de 3x sobre 3, 5x sobre 5, etc., né? E escalando por aqueles valores aqui, né? 1/2, 1/10, etc. E à medida que a gente vai somando, né, a gente vai recuperando, né, essa representação, né, dessa função original, que é periódica. Mas aí, como eu falei, essa base
uma base enumerável, tem infinitos elementos. Então, se a gente quisesse reconstruir essa função perfeitamente, teria que fazer essa soma infinita, que não é viável. Então, o que acontece, que é uma coisa que a gente vai ver mais tarde quando falar de Eliasen, é que a gente tem que truncar a reconstrução. A gente não vai pegar todos os coeficientes aqui dessa combinação linear, né? E aí isso produz um efeito que é chamado de ringing, né? Que são exatamente esses artefatos aqui que dá para ver, tá vendo? E à medida que você vai botando mais frequências, né? Você vai tendo mais artefatos desse, à medida que eles vão se superpondo, né? Isso aqui a tendência é achatar, né? Eles vão se achatando, mas sempre vai ficar um pouquinho, né? Que é esse fenômeno do ringing, porque a gente não consegue fazer essa soma infinita. Então isso é uma coisa para ter em mente relacionado com fazer computação, né? Usando a base de Fourier, né? Então, para a gente analisar as propriedades da base de Fourier, a gente vai ver o que é bom e o que é ruim, né? O que é bom é que é uma função contínua, né? Ortonormal, né? A base bem definida e tem toda essa teoria que eu falei por trás. Tem duas limitações, né? Uma é, como eu falei, ela não gera o espaço todo, ela gera só o subespaço de funções periódicas, né? E a segunda é que ela não é localizada, né, porque os elementos, né, da base, as exponenciais complexas, têm suporte infinito. E isso aí significa que, primeiro, a gente não pode calcular aquele produto interno exatamente, né? E segundo, que você vai ter que truncar a série e tem esses problemas que eu falei de ringing e outras coisas, né? Mas assim, é o ponto de partida da nossa jornada, né? A outra coisa que eu queria falar, né, quer dizer, na verdade, a gente vai falar muito na próxima semana sobre a relação entre o domínio do espaço ou o domínio do tempo com o domínio da frequência. A gente vai querer pensar essa relação, né, assim, de maneira conjunta. Então, você tem uma maneira de pensar nisso, imaginando a correlação entre o tempo e frequência. Então, a gente vai imaginar um espaço que nota, apesar desse desenho, isso aqui não é o R2, tá? Isso aqui é um espaço que a gente está analisando a correlação entre o tempo e a frequência, então, ou o espaço e a frequência. Então, aqui seria o tempo ou a dimensão espacial, e aqui seria cada uma desses eixos está relacionado com uma coisa. Mas isso aqui não é o R2. A gente vai ver isso na próxima semana. Você não tem como ter pontos aqui, tá? Você representa as funções como distribuições e densidades, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso nas próximas aulas, na próxima semana. Mas o fato é que, se for analisar essa correlação tempo-frequência para a representação de Fourier, né, a gente vai ver que ela é totalmente localizada, né, em frequência, né, porque para cada frequência aqui, né, a gente tem o produto interno, né, tem o valor da função exatamente naquela frequência e só naquela frequência, né? Mas como o suporte das exponenciais complexas é infinito, né, no espaço ou no tempo, né, a gente não tem localização nenhuma, porque a gente não sabe em que lugar tem aquela frequência. Ela está, assim, é uma média da função inteira, né? Então a gente diz que ela não tem localização espacial, mas tem localização perfeita em frequência, tá? Aí agora eu vou passar para a segunda base importante, né, que é a base de Shannon, né? E aqui eu botei Shannon Whittaker, porque na verdade tem muita gente que chama, né, isso, né, tanto o teorema que eu vou mostrar para frente, que é o teorema de amostragem, contra essas bases, de Shannon Whittaker, né? O Shannon ele publicou primeiro, mas o Whittaker fez esse mesmo trabalho assim concomitantemente, né, na mesma época.
E o Whittaker tem algumas outras contribuições muito importantes, né? E, como eu falei, esse estudo, né, é por volta de 1915. Né? Então, essa representação pela base de Shannon, ela essencialmente é uma representação por amostragem pontual. Né? E a gente vai ver o seguinte, que supondo que você tem um subespaço de L2 de R, né, que é o espaço de funções de banda limitada, ou seja, funções que têm conteúdo de frequência limitado. Né? E, como eu falei, por essa relação entre detalhe e frequência, ela tem um nível limitado de detalhes. Né? Então, essencialmente, a gente vai ver que a base de Shannon, ela consegue capturar os detalhes de uma função simplesmente tomando valores em alguns pontos amostrais especiais. Né? Então, essencialmente, o esquema de amostragem e reconstrução você faz a amostragem pontual e tem um jeito de reconstruir. E a gente vai ver que a beleza toda, né, matemática dessa representação é que, dadas as condições ideais, você consegue fazer a reconstrução perfeita a partir de amostragem pontual. Isso aí é exatamente a teoria de amostragem. Então, como eu falei, o que acontece? Né? Você tem uma função que é uma função contínua, né? E você vai amostrar ela, né, em certos pontos, né, que é o que estou representando aqui. Então, esses valores aqui são correspondentes à amostra dessa função, nesses pontos aqui, né, T1, T2 e assim por diante. Né? E a representação dessa função, ela é exatamente essa sequência, né, de valores, né, amostrados, que correspondem simplesmente a calcular o valor da função nesses pontos amostrais. Né? Que é uma coisa muito simples de fazer. Tá? Nota que esses pontos amostrais eles têm uma propriedade que é uma amostragem uniforme e regular. Né? Então, isso aí é chamado de grade ou pente, né, de amostragem, na teoria de amostragem. E nota também que isso é muito importante porque está ligado com o que a gente viu aqui, né, que a base de Fourier, né, são funções periódicas que você tem essa regularidade aqui. Né? Então, a contrapartida disso, né, no caso da amostragem, com uma grade de amostragem regular, você tem também essa repetição com o mesmo espaço, né, que tem a ver com coisas periódicas. Né? Então, isso vai ser muito importante para a intuição. Né? Então, como funciona isso em termos de base? A gente vai imaginar o seguinte, né? Fazer a amostragem pontual da função, né, é essencialmente equivalente a fazer o produto interno, né, com uma função delta centrada no ponto amostral. Né, porque exatamente essa função aqui ela vai calcular o valor da função nesse ponto e é zero em todos os outros, ela vai dar exatamente o valor da função nesse ponto. Então, a gente pode imaginar que isso se relaciona com uma base de representação, porque eu posso imaginar essa família de deltas, né, deltas I, né, que seriam como se fosse uma base de representação. Né? E aí, o que acontece? Né? Eu tenho aquela base de representação que calculou, né, esses valores, né, dado a minha grade, né, e isso aqui é a representação da função, e aí eu vou reconstruir com uma outra função, que é essa função G aqui, né, que, de uma certa maneira, ela vai interpolar aqueles valores amostrais nesses pontos para reconstruir uma função contínua. Né? Então, aqui a gente pode imaginar que nós temos uma base biortonormal, porque a gente tem uma base que é usada para a representação
que são as funções delta, né? E a gente tem uma base que é usada para reconstrução, que é uma função de interpolação que a gente não falou qual é, e isso, na verdade, é a teoria de amostragem de Shannon-Whittaker, né? Então, você tem o teorema de Shannon, que isso aqui é a coisa mais importante da teoria de sinais, né? Então, vocês ficam com isso gravado aí na memória, né? O teorema de Shannon diz o seguinte, se você tem uma função de banda limitada, o que significa uma função de banda limitada? Significa que a transformada de Fourier dessa função, ela vai ser zero fora de um certo domínio, né? Então, aqui dentro, nesse domínio aqui, né, a transformada de Fourier é diferente de zero, mas fora ela é igual a zero. Então, a banda dela é exatamente isso aqui, né? Ela só tem as frequências nessa banda de frequências, né? Então, se você tem a função de banda limitada, então você consegue reconstruir exatamente, né, essa função a partir de amostras, né, usando aquele esquema de amostragem pontual regular, né, fazendo interpolação com essa função aqui, que essa função de interpolação é a função seno de x sobre x, né? Aqui esses números que aparecem aí, né, isso é para as coisas funcionarem direito, né, porque a gente está definindo essa banda aqui como um K, né, no espaço de frequências, então você tem, né, esse 2KT aqui, né, e obviamente você tem o π porque está ligado com a transformada de Fourier, etc. e tal, né? Então, na hora que você faz isso, você tem, né, o x aqui seria esse número todo aqui, né? Então, você tem o seno de x sobre x, né? E os pontos amostrais são exatamente esses, né? É n sobre 2k, né? E o n vai de menos infinito a mais infinito, né? Então, isso aqui é uma base biortogonal porque a gente está reconstruindo, né, com essa função seno de x sobre x e representando com as funções delta, né? Para entender um pouco melhor essa função é chamada de função sinc, seno de x sobre x, né? E ela é uma função de interpolação, né? Então, para vocês verem por que ela é uma função de interpolação, nota que essa função ela vale 1, né, no ponto amostral, que é o ponto 0, né? Aí, em todos os outros pontos, ela vai oscilando e nota que nos outros pontos amostrais ela vale exatamente 0, tá vendo? Porque se ela valesse diferente de 0 nesses outros pontos amostrais, na hora que eu fosse fazer a combinação linear com todos os elementos da base, esse valor 1 aqui que eu estou multiplicando pelo valor que foi do produto da amostragem com a função, ele ia ser afetado pelos outros componentes, né? Então, não pode ser, para ser interpolação, isso aqui vai ter que dar uma partição da unidade, e eu somando todas essas funções sinc, né, com translação unitária, né, isso aqui teria que dar uma função constante 1, tá? Porque exatamente, imagina você translada essa aqui de 1 para um lado, né, aqui você vai ter o valor 1 exatamente aqui, e os valores intermediários aqui vão se somar para dar 1, né? Então, isso dá uma partição da unidade, então, e liga, né, a amostragem regular e uniforme, né, que a gente faz para fazer a representação, com essa questão de funções periódicas, né, e ligado com o conteúdo de frequência, né? Agora, nota também o seguinte, quer dizer, essa função é um seno de x sobre x, né? Então, duas coisas importantes aqui. A primeira é que ela tem, né, uma função de quadrado integrável e ela tem um decaimento, né? Embora seja uma função infinita, né, à medida que você vai tendo mais frequências aqui, ela vai ficando mais perto de zero, né? Então, isso faz com que ela seja bem comportada, né?
E, por outro lado, né, o fato dela estar exatamente aqui oscilando nos inteiros, obviamente, quando a gente coloca os números corretos aqui, isso significa que ela vai ser a base perfeita de interpolação, né? Mas, na prática, quando a gente for trabalhar com ela, a gente vai ter que truncar ela em algum ponto. E isso vai ter uma consequência, a gente vai ver mais daqui para frente. Tá ok? E aí, voltando àquela análise conjunta no tempo e na frequência, se a gente for ver a base de Shannon, ela é uma base que tem localização perfeita no tempo, né? Porque exatamente é a amostragem da função exatamente naqueles pontos. Então, o valor, né, da representação está indicando exatamente qual é o valor da função naquele ponto, né? Só que ela não tem nenhuma localização em frequência, porque exatamente assim, esse valor amostral não diz nada de como aquela função estaria oscilando, né, em alguma vizinhança, né? Então, ela, de uma certa maneira, é o dual, o contrário da representação de Fourier, né, que tem localização perfeita na frequência e não tem nenhuma localização no espaço. Essa aqui tem localização perfeita no espaço e não tem nenhuma localização na frequência, tá ok? Então, agora eu queria ir para a última base, que é uma base um pouco diferente e ela é muito ligada, tem uma matemática muito simples, né? E, por outro lado, ela é muito ligada com a parte concreta física, né? De dispositivos de sensoriamento, câmeras, né? E, na prática, como a gente vai trabalhar com pegar, sensoriar dados, né? Imagens do mundo físico, né? Através de câmeras e tal, e colocar no modelo matemático e ter uma representação, né? E a gente vai ver que ela vai poder ser estendida para espaços de escala, né? Então, a base de Haar seria assim a base mais simples que você pode imaginar, porque essa base de Haar é dada pelas funções indicadoras do intervalo, quer dizer, a base são transladados unitários, né, da função indicadora do intervalo, né? Então, essencialmente, é uma função que vale 1, né, no intervalo 0, 1, né, e vale 0 fora desse intervalo, né? E se eu transladar essa função, né, pelos inteiros, né, eu vou ter os elementos da base e nota que a gente vai ter aquilo que eu falei, a gente vai ter uma partição da unidade, porque vai ter uma função constante valendo 1, né? Um negócio importante que fica claro que essa base é ortonormal porque não tem como ela não ser ortonormal, né? Porque a gente normaliza, né, isso aqui para valer 1, né? O produto do elemento da base correspondente vai dar 1, né? E os outros elementos, se eu for fazer o produto interno, eles são disjuntos e vai dar 0, né? Então, é um conjunto ortonormal e é muito fácil de calcular porque você está sempre trabalhando com integrais e coisas dentro desses intervalos e são coisas uniformes e regulares, né? Agora, o que acontece? Também a gente paga um preço por isso, porque essa base ela vai gerar o espaço de funções que são constantes por partes, né? Baseado numa partição da unidade, né? Então, o que significa isso? Quer dizer, eu escolhendo, né, um tamanho, né, desse intervalo aqui eu coloquei como 0, 1, mas poderia ser qualquer intervalo, né, desde que seja uniforme e regular, né? Então, eu escolhendo isso, eu vou ter funções que são constantes por partes, né, correspondentes aos elementos aqui, que são funções que são constantes em cada ponto, né, em cada intervalo desses, né? E interessante o que ela faz, né, porque ela é ortonormal, né? A função é ortonormal, mas a gente vai ver que a gente vai usar um esquema, que é um esquema de representação, como se fosse, não é exatamente bi-ortogonal, mas ele tem um twist na hora que a gente imagina isso como um esquema de representação, né, amostragem e representação e reconstrução, né? Porque aí
a gente pode imaginar a representação como se a gente estivesse fazendo, né, uma amostragem por área, porque essencialmente eu estou calculando a média da função dentro desse intervalo. Isso aqui vai ser o valor que eu fizer o produto interno da minha função com essa base, né, que é uma função indicadora desse intervalo aqui, né, eu estou tirando a média da função ali. E se vocês forem pensar, mais ou menos é isso que um sensor faz, né? O sensor ele tem um tamanho físico, né? Os raios, né, de luz chegam ali, né? Então a energia luminosa vai ser integrada em toda a área do sensor, né? Então o sensor, de uma certa maneira, ele faz a amostragem por área, né? E aí, pensando em amostragem e reconstrução, né, o que a gente vai fazer é exatamente, a gente vai fazer a amostragem por área e vai ter um único valor para cada um daqueles intervalos, né? Mas a gente pode imaginar que essa amostragem por área é um produto interno, então seria uma base ortonormal aqui, né? Então a gente pode encarar como um tipo especial de amostragem e reconstrução constante por partes, ou representação e reconstrução com a base de Haar, que é uma base ortonormal. E a reconstrução, ela é uma reconstrução que é constante por partes, tá ok? Então, o que é importante disso? O que é importante é que, se a gente for analisar as propriedades da base de Haar, ela tem suporte compacto e, na verdade, de uma certa maneira, é o suporte mais compacto que a gente pode trabalhar, né, para essas bases ortonormais, né? Mas, em contrapartida, ela tem algumas limitações. Por quê? Porque ela é uma base que tem descontinuidade, né? Então, ela é descontínua, né? Porque assim, vale 1 aqui, vale 0 aqui, tem uma descontinuidade exatamente aqui na fronteira, né? E por isso ela consegue representar só o espaço de funções constantes por partes, né? Então, na verdade, para cada base dessas, a gente consegue representar um subespaço de todas as funções, né, do L2 de R, né? A gente vai ver que a gente vai achar bases que a gente consegue representar todo o L2 de R, e essas bases são as wavelets que a gente vai ver na próxima semana. Mas a coisa importante da base de Haar é que, na hora que a gente vai escolher, né, esse intervalo, né, para gerar uma base, a gente está escolhendo um subespaço que a gente pode dizer que é um subespaço de aproximação, né, da nossa função, né, e, teoricamente, né, se eu for diminuir esse intervalo, né, que eu botei como 0,1 e for diminuir para ele ser infinitesimal, né, eu conseguiria ter um espaço que vai reproduzir qualquer função no L2 de R, porque seria, na verdade, fazer o produto interno com uma delta de Dirac que a cada ponto contínuo do L2 de R, e aí eu teria a própria função, né? Mas, à medida que a gente vai aumentando o tamanho desse intervalo, a gente vai ter um espaço de aproximação, né, que está aproximando a função de uma maneira que não é tão boa, porque ela é constante por partes, mas a gente vê assim, essa questão do espaço de escala, né? Porque é como se fosse cada espaço de aproximação desses é como se fosse uma escala diferente, né? Inclusive pensando numa escala métrica, né? Então, se eu vou fazer uma coisa assim, é uma escala mais grosseira. Se eu faço uma coisa assim, é uma escala mais fina. E à medida que eu vou fazendo ela mais fina, né, eu vou tendo mais detalhe, e isso vai ligar com escala, com frequência, que a gente vai ver mais para frente, tá ok? Então, fazendo um resumo dessas bases clássicas que a gente viu agora e analisando as propriedades delas entre si, né? Então, a gente vai ver, todas têm alguma vantagem e alguma desvantagem, né? Então, a base de Fourier, ela não é localizada e só representa o espaço das funções, subespaço das funções periódicas, né? A base de Shannon também não é localizada
E tem uma coisa que eu não falei tanto assim, mas eu vou falar um pouco mais para frente, é que o teorema de Shannon, o que ele diz assim, se a função for de banda limitada, né? Então, se a função não for de banda limitada, o que acontece? Né? Você não consegue reconstruir exatamente a função. Né? Mas aí, se você for analisar a teoria de amostragem, né, e o trabalho do Shannon, do Whittaker, Nyquist e tal, você vai ver que assim, a gente vai estudar isso logo na sequência, né? Se você não tomar cuidado, usando a base de Shannon, né, e esse esquema de amostragem de reconstrução, você vai ter artefatos que são chamados de aliasing. E aliasing é exatamente frequências mais baixas, mais altas, se manifestarem como frequências mais altas. Então, frequências mais baixas aparecem que não estão na função porque a gente não conseguiu eliminar frequências altas. Né? Então, isso é um problema que a gente vai ver como lidar e a gente vai, na verdade, para resolver esse problema, vai trabalhar mais ou menos de maneira conjunta com todas essas três bases. E aí, finalmente, quer dizer, a base de Haar, né, ela é localizada, né, diferente das outras duas, né, mas, por outro lado, é uma base não contínua, então aí você tem esse problema na reconstrução, né, que a reconstrução fica, né, você não tem nenhuma continuidade, né, só, né, não tem nem continuidade do valor da função, né, era toda descontínua. Né. Então, assim, olhando tudo isso junto, né, a gente pensa, poxa, o que a gente vai escolher? A gente vai ver que, trabalhando com todas essas coisas juntos, a gente consegue combinar o Haar com o Shannon, né, e informado pela teoria de Fourier. Né? E, para isso, a gente vai voltar à teoria de filtragem, né, que a gente vai ver exatamente que os filtros limitam a banda de funções. Né? Então, exatamente o que eu queria fazer agora, quer dizer, colocar tudo junto. Né? A gente vai relacionar, né, filtragem com o espaço de escala. Né? E aí a gente vai ver que isso aí significa que, quando a gente faz isso, a gente está limitando a banda de frequência das funções, e aí, com isso, a gente pode usar de maneira tranquila, né, a base de Shannon, né, e ter uma reconstrução perfeita de uma função que tem banda limitada, não é a função original. Né? E a gente vai ver que, na verdade, os sistemas físicos, as câmeras, fazem isso. Então, na prática, é isso que acontece, é a matemática do que acontece numa câmera. Tá? Então, por outro lado, né, eu queria chamar a atenção o seguinte, né, que eu já falei antes, né, quer dizer, a função sinc, né, é a função de interpolação, né, que é usada para reconstruir a representação, né, da base de Shannon, né, que é uma base biortogonal. Né? Então, a função sinc é a base dual da primal que faz a amostragem pontual, que são as funções delta. Né? Por outro lado, a função sinc, ela é a função ideal para fazer a limitação de banda. Por quê? Isso eu não falei para vocês, mas se vocês forem olhar na literatura, né, a transformada de Fourier da função sinc, ela exatamente é a função que é essa função box, função caixa. Né? Ou seja, ela é como se fosse a base de Haar, né, num espaço, né, de frequência. Né? Então, se a gente quiser, por exemplo, limitar a banda de uma função, né, o que a gente pode fazer? A gente transforma a função para o espaço, o domínio espectral, né, o espaço de frequências, e multiplica ela por uma função caixa. Né? E aí a gente vai deixar essa função vale 1 nesse intervalo e vale 0 fora, então vai ter só frequências nessa banda, que era o que a teoria de Fourier, né, o teorema de Shannon,
diz que com isso ele consegue reconstruir perfeitamente uma função amostrada, né? Só que a função sinc, espacialmente, ela é uma função infinita, né? Então você não consegue usar ela como um filtro, né, para poder limitar a banda. Você vai ter que usar uma coisa mais simples, né? E no caso, quer dizer, quando você usa a base de Haar, seria um filtro mais simples possível, né? E, obviamente, a base de Haar no domínio espacial, ela corresponde, né, a uma função sinc, né, no domínio de frequência. Então, se a gente está filtrando com a base de Haar, significa que a gente vai atenuar frequências, né, usando uma função, multiplicando por uma função sinc no domínio de frequência, né? De todo modo, continuando, né, isso mostra que a gente tem duas maneiras equivalentes de ver esse esquema de combinar essas bases, né? E combinar filtragem com representação, né? A primeira seria imaginar o seguinte, né? Aqui imaginando que a gente consegue fazer teoricamente isso, né? Usando uma coisa contínua, infinita e tal, né? A primeira seria fazer, né, uma filtragem passa baixa com a função sinc, que eu vou conseguir limitar a banda, né? E aí, fazendo isso, eu consigo fazer a amostragem pontual, né? E daí esses valores da amostragem pontual eu vou usar para fazer reconstrução, né? Por outro lado, eu posso fazer uma coisa que seria exatamente igual, mas olhando pelo outro lado, pensando em bases, né? Porque aí eu posso projetar, né, usando a função sinc, né? Quer dizer, vou fazer o produto interno com a função sinc, né? E vou reconstruir com a função sinc, né? Só que isso na prática não dá para fazer porque essa função é infinita, mas teoricamente esses dois esquemas são equivalentes, né? E de uma certa maneira, se a gente aproximar, né, esse esquema, né, de filtrar aqui, né, usando uma outra função e amostrar, né, que é o que a câmera faz, isso vai funcionar e a gente reconstrói com um sync, né? Então, na prática, é isso que acontece, né? Num sistema físico, né, a câmera, né, ela faz um box filter, né? A imagem digital ela é resultado da gente pegar uma amostragem pontual dessa imagem que foi filtrada usando algum tipo de filtro de passa baixa, né? Que no caso da câmera a gente pode imaginar que é um box filter, né? E para reconstruir, né, a gente vai fazer algum tipo de interpolação, né? O mais simples é linear por partes, até por isso que na aula passada eu mostrei aquela função, né, que era a função que é um triângulo ali, né, que vocês viram, né, que exatamente ela faz uma reconstrução linear por partes, aquele filtro, né, que eu mostrei, né? E, de todo modo, quando você coloca num display, né, o display também vai fazer uma interpolação, né? Porque ele vai espalhar a luz e nos nossos olhos a gente vai interpolar aquelas coisas, né? Então, na prática, a gente usa essas coisas combinadas, né? E aí tem exatamente essas relações entre as bases, né? Assim, se a gente vai olhar pelo lado de Shannon, né, a gente vai ver que a base de Shannon requer que seja uma base limitada, né? E a base de Haar implica que a gente está fazendo amostragem diária, que é equivalente a fazer uma filtragem e, de uma certa maneira, limitar a banda. Por isso que a gente consegue trabalhar intercambialmente com essas duas coisas. Então, um sistema físico ele combina um pouco essa teoria da base de Shannon com a base de Haar, mas, como eu falei, o que está informando essa combinação é a base de Fourier. Então, por isso que essas bases são muito importantes,
Tá ok? Então, agora eu queria, para terminar a aula, entrar nesse tema do aliasing. O que é o aliasing e o que acontece quando a gente viola essa condição, né, do Shannon, né, de que você tem que ter banda limitada. Porque, na prática, vocês têm que pensar o seguinte, eu não posso escolher a banda da minha função, né, porque, imagina, eu tenho uma imagem, né, eu vou tirar uma foto de alguma coisa. Né? Ali eu posso potencialmente ter qualquer tipo de conteúdo de frequência. Né? Eu não tenho controle das funções que estão chegando, que eu estou capturando. Né? E o Shannon diz, olha, mas tem que ter banda limitada. Né? E aí, se você não fizer essa filtragem para limitar a banda, você vai ter um problema, que é o problema de eles, e eu vou mostrar isso aqui agora. E em visão computacional, né, e processamento de imagem, isso não é tão crítico, porque as câmeras já fazem isso. Né? Mas quando você trabalha com imagens sintéticas, por exemplo, como em computação gráfica, isso é uma coisa muito assim, importante de você poder não garantir que não vai ter esse aliasing, porque você está criando uma imagem digital a partir de um modelo matemático e você, em princípio, não está fazendo nenhuma filtragem. E você tem que fazer essa filtragem e tem que fazer a filtragem antes de amostrar. Então, isso que a gente vai ver agora. Então, aqui, eu estou dando exatamente um exemplo de computação gráfica, né, que eu tenho essa imagem aqui, né, e aí eu peguei essa grade de amostragem, né, esses pontinhos aqui, é onde eu estou amostrando a função. Né? Então, aqui é a minha função amostrada, e aqui eu estou fazendo uma reconstrução usando como se fosse uma base de RAR, né? Constante por partes em cada quadradinho ali. Né? Então, você nota que já, assim, a rigor, né, aqui nesses contornos, né, você tem esses problemas aqui que a coisa começa a ficar meio esquisita. Né? Por exemplo, aqui você tem uns pontinhos soltos e vão trocando, etc. Né? Mas até nesse ponto aqui, a gente não tem o eles em se manifestando de uma forma muito ruim. Né? Mas, assim, quando você começa a trabalhar com certas imagens, né, e certo tipo de reconstrução, né, você começa a ver aquelas coisas que eu falei antes. Então, isso aqui é o efeito de ringing, né, que eu tinha, né, uma amostragem, fui reconstruir com essa função sync, né, mas eu tive que truncar a função sync, porque, como ela é infinita, eu trunquei, estou cortando frequências, e aí eu tenho essas ondas aqui, que na verdade é o ringing. Né? E isso aparece muito dependendo do tipo de processamento que você faz, o tipo de dispositivo, e dá esse efeito que é muito chato. Né? E aqui fica bem claro o que é o aliasing. Né? Então, esse aqui é o aliasing. Aqui você pode imaginar o seguinte, é uma função, né, quer dizer, uma imagem, né, que você for olhar, pegar, por exemplo, né, uma linha mais ou menos aqui, assim, no centro, né, o que você vai ter, né, é uma função que ela faz assim, né? Ela vem aqui, né? Aí vai fazendo assim, vai fazendo assim. Só que, à medida que ela vai andando, ela vai aumentando a frequência, né? Então, isso foi feito de propósito, né, para esse exemplo. E aí, se eu pego, não faço nenhuma filtragem, faço uma amostragem pontual e depois reconstruo da melhor maneira, o que vai acontecer é que eu vou ter essas repetições aqui aparecendo, porque como frequências mais baixas que não estão aqui. Né? Então, essa frequência baixa que está nesse ponto, né, que está aqui, ela vai meio que se repetir aqui, pela maneira como isso foi construído, e dá esse negócio super estranho. Isso aqui é o aliasing. Né? Então, a maneira de você fazer isso é fazer o anti-aliasing, que é eliminar essas frequências por filtragem. E nota que a questão é a seguinte, aqui, né, eu não posso filtrar depois. Né? Não teria como eu suavizar isso aqui para eliminar essas frequências. E aqui foi um exemplo que a gente fez, né, exatamente para mostrar o tipo de distorção que acontece. Então, você vê que nessa janela aqui, você tem, né, as gradezinhas da janela com uma frequência bem alta. Né?
E aí a gente amostrou com uma amostragem errada, né? E aqui são 3 tipos de reconstrução, né? Essa aqui é constante por partes, essa aqui é linear por partes, essa aqui é quadrática por partes. Mas você nota que a frequência mudou, olha só, a frequência, inclusive, mudou a própria direção aqui, né? Então, aqui você tem, sei lá, quase 10 tracinhos, aqui só tem 3, né? 4, sei lá, né? Então, isso aí é o efeito do Eliasing, né? Agora, imagina um vídeo que isso está mexendo e essas coisas estão andando, né? Antigamente, na televisão analógica, né? Acontecia, às vezes, a pessoa está com uma blusa listada e tal, e aí dá esse tipo de batimento, é por esse tipo de fenômeno, né, que é o Eliasing, né? Então, como é que você resolve isso? Eu vou mostrar aqui, em paralelo, como as coisas acontecem no domínio da frequência e no domínio espacial, quando você faz do jeito certo, quando você faz do jeito errado e quando você faz filtrando, né? Então, aqui, nesse primeiro caso, né, nós temos uma função, né, e temos a transformada de Fourier da função, né? E, se você for notar, né, ela tem uma banda que é isso aqui, tá? E aí a gente vai mostrar com uma grade de amostragem, com certo espaçamento, e isso aqui significa, na hora que eu faço a amostragem, no domínio de frequência, a transformada de Fourier ela vai repetir essa distribuição, né, com esse espaço aqui, que é, na verdade, o inverso do espaço aqui. Tá? Então, ela vai repetir o espectro, né, assim, infinitamente. Né? E isso é o espectro do espaço amostrado, tá? Da função amostrada. Só que, se eu for fazer a reconstrução perfeita, essencialmente, eu poderia ou fazer uma convolução com a função sinc, né, dessas amostras no domínio espacial, ou fazer uma multiplicação com a função caixa, né, no domínio espectral, né, que seria a transformada de Fourier da função sinc. Né? E aí nota que quando eu faço isso, eu estou cortando todas essas frequências aqui, ficando só com esse espectro, que é exatamente o espectro da função original. Então, é a mesma coisa eu fazer a convolução com a função sinc ou a multiplicação pela transformada de Fourier da função sinc. Eu tenho exatamente a função no domínio espacial e a reconstrução. Tá? Então, isso seria o ideal, mas que na prática a gente não consegue fazer porque essa função sinc é infinita. Né? Por outro lado, né, o que a gente vai fazer é usar, né, um filtro que seja, vai limitar a banda, né, ou no domínio espacial ou no domínio espectral, né, e para a reconstrução, isso vai dar uma coisa razoável. Né, não é perfeita, mas é bem razoável. Então, seria equivalente aqui usar um filtro daqueles que eu falei, que é um filtro tenda, né, triangular, né, ou a transformada de Fourier dele, que é uma coisa assim. Lembra que eu mostrei aquele filtro Bartelet? Né, ele é uma coisa parecida com isso. Né? E aí a gente tem uma reconstrução razoavelmente boa, né, e o espectro ele só está vazando um pouquinho de frequências aqui que não acontece, não atrapalha muito, porque a gente eliminou as frequências. Quer dizer, na verdade, a gente não eliminou nenhuma frequência, porque essa função foi amostrada dentro da banda de frequências correta. A gente não precisou eliminar nenhuma frequência original, porque a gente escolheu a amostragem correta, né, para a banda de frequências da imagem, mas aqui a gente fez sabendo que a banda de frequências era essa, mas na prática, quando você tem alguma função, você não sabe, e aí você tem que escolher uma amostragem, né? Porque imagina que se você fosse para cada imagem mudar o teu sensor por causa daquela imagem, né? Mesmo que você conhecesse, seria inviável, né? Então isso aqui é um esquema ideal, né? Mas mostra como as coisas funcionam no domínio do tempo e no domínio da frequência, né?
Agora, se a gente usa, né, uma amostragem errada, né, a gente vai ter o aliasing. Então, o que acontece? Aqui, voltando, é aquela mesma função e o mesmo espectro, só que a gente amostrou de uma maneira muito menos densa, muito menos espaçada. E aí, nota o que acontece. A transformada de Fourier disso aqui, esses espectros eles estão um entrando dentro do outro. Então, pedaços aqui de frequência que estão aqui, eles estão se misturando nesses pontos, né? E aí, mesmo que a gente pegue a função sinc e faça a convolução com ela, ou, né, multiplique para pegar a frequência que seria correspondente àquele intervalo, a gente não vai conseguir eliminar essa mistura que tem aqui de pedaços da função que interferiram em frequências mais baixas, né? Então, o que acontece? A gente tem, mesmo usando o filtro ideal, a gente vai ter uma coisa assim, né? Com o espectro modificado, porque você tem frequências altas, né, aparecendo nessas frequências baixas, né? Se a gente faz a convolução com aquele filtro tenda, né, a gente vai ter uma coisa parecida, né, que vai ter, né, aqui, como o filtro ele é linear por partes, vai ter esses bicos aqui, né? Não é tão suave, mas essencialmente é a mesma coisa, né? Então, o que você tem que fazer? Na verdade, o que você tem que fazer é fazer a filtragem antes para não ter nenhum problema, né, de aparecer frequências erradas, né? Porque aqui, se você voltar aqui, você vai ver que tem certas frequências aqui, né, que estão modificando as coisas aqui em relação ao sinal, né? Isso não é desejável, né? Então, como é que você faz? Você tem a função, né? Tem o espectro dela, sabe a banda dela, e aí você vai ter que limitar para essa banda. Então, o que você vai fazer? Você vai ter que criar uma banda que seria correspondente a essa amostragem, que é a amostragem que você vai usar. Então, você vai ter que limitar essa banda para esse intervalo aqui, menor, né? Então, com isso, você vai ter essa função, né, de banda limitada com espectro com a banda correta. Aí, você fazendo a amostragem, né, você vai ver que esse espectro aqui, né, ele não está se sobrepondo, né, está encaixando certinho, como aquele primeiro exemplo. E aí, quando a gente faz a reconstrução, né, ideal, né, usando o SYNC, né, a gente vai ter uma reconstrução, né, perfeita, né, que é exatamente equivalente a essa aqui. Quer dizer, a gente não está reconstruindo o sinal original, mas aqui não tem nenhum aliasing, naquela outra tinha o aliasing. Ok? Deu para entender? Então, agora eu queria só mostrar para vocês, para terminar, exatamente esse applet aqui, né? Isso aqui, depois vocês podem brincar com ele, que isso aqui, você vai ver exatamente o efeito de não obedecer a essa questão da banda limitada, exatamente essa banda a gente chama o limite de Nyquist, né? Então, aqui a gente vai pegar uma função, né? Peguei uma função com alguma frequência aqui, tá? Então, aqui você vê que, assim, à medida que eu vou baixando aqui a função, uma frequência bem baixa, tá? E aí eu tenho, né, a taxa de amostragem, tá? Que pode ser mais alta ou mais baixa, tá? Então, o limite de Nyquist, ele diz que assim, eu tenho que ter pelo menos 2 amostras dentro de cada período, né? E é natural, porque senão eu não vou conseguir fazer interpolação, né? E aqui a gente está fazendo uma reconstrução linear por partes, né? Com aquela função tenda, né? Então, você vai ver onde vai começar a aparecer o aliasing, né? Então, aqui, por exemplo, eu peguei essa função que tem frequências baixas. Se eu tenho uma amostragem muito alta, você vê que fica perfeito, né? À medida que eu vou descendo, né, continua ficando bom, né? Quando chega aqui com a amostragem muito esparsa, né, você começa a ter problemas aqui assim, né, da reconstrução linear por partes.
né? Se eu continuar, vai ter mais, né? Mas como a frequência aqui é muito baixa, eu praticamente não tenho aliasing aqui, tá? Mas aí eu vou pegar uma função que tem frequências mais altas, por exemplo, essa aqui, tá? E aí, na medida que eu vou tendo uma amostragem mais esparsa, olha o que vai acontecer. Aqui eu já tenho aqueles defeitos da reconstrução linear por partes, né? Mas não tem aliasing ainda. Agora aqui, olha só como é que vai aparecer. Viu? Aqui, ó, eu mudei completamente o conteúdo de frequência e agora você vai ver umas senoides aqui aparecendo. Ó, eu tenho aqui uma senoide com uma frequência muito mais baixa do que essa aqui, porque exatamente é o aliasing. Na reconstrução, frequências mais baixas vão aparecer em relação a frequências mais altas que não puderam ser capturadas, que no caso é essa única frequência aqui, né? Então vocês podem depois brincar, né, com esse. Você vê que aqui esse caso extremo, né? Aqui eu peguei uma frequência super baixa, né? Que é correspondente a essa frequência super alta. Isso é o alias. Então a gente diz que essa frequência baixa é o alias dessa frequência alta, né? E dá aquelas coisas feias que a gente viu lá naquela janela e tal. Tá ok? Bom, então com isso eu termino a aula de hoje, né? Eu falei que ia passar um pouquinho do horário. E aí, na próxima semana, a gente vai explorar um pouco mais a questão de espaço de aproximação, espaço de escala, e a gente vai ver que se a gente pode pensar em várias escalas ao mesmo tempo, que exatamente vai dar o espaço de escala e multiescala, e depois a gente vai ver que a gente pode trabalhar com detalhes em várias escalas, que são as wavelets. E aí a gente vai ter uma base, pode ser ortonormal ou biortonormal, para os nossos espaços de Hilbert, né? Espaços de funções, que vão ser os nossos modelos de imagem. Tá ok? E aí, quando a gente começar a falar aqui, né, de rede de convolução e aprender representações, a gente vai ver que é exatamente isso que a rede vai aprender. Tá ok? Então é isso, gente. Muito obrigado e até semana que vem.